Bom, na última semana, acho que foi quinta-feira que a Prefeitura anunciou? Isso. Quinta-feira, né? Quinta-feira, na Casa da Memória, a Prefeitura de Florianópolis anunciou seu cronograma de retomada das discussões do plano diretor de Florianópolis, algo que é muito positivo, a retomada com a participação democrática, que trata da ocupação do solo, do planejamento da cidade, para onde é que vai a cidade e por aí vai. Assunto importante porque a cidade recebe de 7 a 10 mil novos moradores a cada ano. E se ela tiver uma linha para onde realização das 13 audiências públicas distritais. Dia 1º de agosto, audiência pública final. A Prefeitura de Florianópolis, através do prefeito Topázio Neto, acredita que até setembro entrega Roberto Catumi, que é o presidente da Câmara Municipal, ele disse que se chegar até o dia 10, 15 de setembro, acredita que em 2 meses consegue se aprovar o plano diretor. Marco, Gustavo, Rodrigo. Renato, eu considerei aquela reunião do dia 12 extremamente positiva. Primeiro, porque se define o calendário e a forma de como e quando fazer. Segundo, que tem algumas novidades extremamente positivas no anúncio do prefeito. A coordenação geral do IPUF, a coordenação técnica da arquiteta Cibele Ashman, que ela é uma servidora de carreira e diretora do IPUF de Planejamento Territorial. E, em terceiro lugar, a montagem de uma comissão de servidores de diversas secretarias que vai, digamos assim, trazer por dentro da prefeitura aquilo que é de interesse do planejamento. Uhum. E a sociedade fora da prefeitura, por meio, né, das audiências e das reuniões e das consultas que já foram feitas. Veja que eu antevejo que a prefeitura deva ter 2 caminhos. Um caminho, não oferecer nenhum documento para as audiências, para ouvir a sociedade, como é, de fato, o papel da audiência, né? Uhum. Ela traçar diretrizes macro, né? Olha, eu quero fazer centralidades, eu quero ter mais habitação social, eu quero adensar um pouco mais Floripa. Ela pode ter essa opção de não ter um documento explícito dizendo o que quer, ou ela pode liberar um documento que pode ser o resultado daquele de dezembro, da audiência que foi feita na Alex, já com alguma coisa muito nova que foi feita ao longo desses últimos 4, 5 meses, né? Nós sabemos que tiveram mais de 600 itens da consulta pública que ficou aberta e teve as reuniões internas dentro da prefeitura. Então, assim, na minha avaliação, foi extremamente positiva, né? O prefeito Topázio estava tranquilo, estava bastante sereno, né? A sociedade serena, né? A Câmara de Vereadores vai cumprir seu papel, quer dizer, ela agora é o pêndulo, né? Quer dizer, se agiliza na sociedade e a Câmara demora, 2022 desaparece. Então, eu até dei aquela sugestão de que o Conselho da Cidade já pudesse criar uma comissão e já participar das audiências públicas, ou seja, para ele já participar mesmo do processo, e dei a sugestão que a Câmara também podia fazer isso, né? O presidente da Câmara disse, não, tal, a gente tem um rito, né? Então,
Diversas cidades do país fazem isso, né? Antecipa. Vereadores e comunidade já participam da discussão e quando chega nos seus fóruns, ela já chega redonda. Então, eu economizo tempo na discussão de algo que me é muito caro, que é o tempo digamos assim, do desenvolvimento correto de Florianópolis. Bom, engenheiro Rodrigo, se fala muito também de trazer a cidade para a legalidade, daquilo que pode ser estimulado dentro da formalização e por aí vai. Por que o plano é importante? Essa discussão é importante e esse plano que foi apresentado, que está sendo lapidado, digamos assim, a partir de agora, por que é importante aprová-lo? Boa tarde. Boa tarde aos colegas, boa tarde, Renato. Eu vejo com extrema importância as atitudes que o plano vem trazendo, né, e as frentes que ele trabalha quando o item a gente discute aí a irregularidade. A gente tem o último plano de 2014, que ele teve um objetivo de frear um pouco da construção civil, mas a gente vê que na prática isso acabou não acontecendo. De lá para cá, só no sul da ilha, por exemplo, a CIF promoveu um levantamento que de 2014 para cá, mais de 4.000 unidades clandestinas foram construídas, né? Então, a gente tem aí 4.000 o número. Então, a gente tem um mercado que ele cresce no irregular, exponencialmente, tanto no norte quanto no sul, e o plano vem criando artifícios que ele estimula aos empreendedores trazer para o regular, né? E está freando essa camada irregular da cidade. Por gentileza, né? Você que acompanha muito essa questão da legalidade, que inclusive o arquiteto Michel Mittman, né, o secretário de planejamento, ele costuma dizer o seguinte: você pega um bairro, enfim, vou inventar aqui agora, né? Talvez esteja enganado. Você pega um bairro, um campeche e tal. 70% de irregularidade. Aí tem uma padaria, tem uma barbearia e tal, e muitas vezes está irregular. Vamos dar um exemplo aí, então, pegar o teu exemplo. Vamos no Campeche, e eu acho que dá para a gente analisar por duas esferas, né? Uma é a moradia e outra é o comércio. Na moradia, por exemplo, a gente vê uma mancha inteira no plano diretor, que é uma ARP 2.5, área residencial predominante, 2 pavimentos com 50% de taxa de ocupação. Nesse ponto, a gente não é permitido o uso multifamiliar. Então, o que acontece nessa mancha amarela toda e está acontecendo no Campeche e em outras regiões? O empreendedor não fecha a conta, ele fazia as 3 casas que caracterizam aí o uso unifamiliar e ele acaba indo para o mercado irregular, colocando ali, aprovando um projeto que onde residiriam 3 famílias, acabam morando até 30, 40 famílias. Então o problema vem para mobilidade urbana, porque não tem todo o número de vaga previsto, os carros ficam parados na rua, vem para o saneamento, né? Porque o esgotamento sanitário está acontecendo, se a gente falar... o lençol freático ele contaminado, ele está indo através dos rios para os mares e os emissários já estão aí, já estão expostos. Então, a gente tem que ter uma previsão nesse sentido. Ao mesmo tempo que não existe uma previsão de rota comercial no Campeche, né, no sul da ilha. Então, hoje, por exemplo, a Pequeno Príncipe, ela afunilou, ela trancou. Agora saíram mais 2 colégios ali na Pequeno Príncipe, então o trânsito está caótico naquela região. Quem é morador das periferias dessa região da Pequeno Príncipe, precisa pegar o seu carro para ir até a Pequeno Príncipe e comprar um simples pão. Então, o mercado de pequeno porte, aquela padaria, o salão de beleza, a manicure, ele não acontece nas esferas do Campeche. Quem acontece está instalado irregularmente na maioria das vezes. Então, acho que é um problema que a gente tem que resolver, a gente tem que estimular as novas centralidades, estimular o uso aí, já pegando também mobilidade urbana, né? Tu vai a uma farmácia de bicicleta, vai comprar o seu pão de bicicleta e não precisa estar fazendo uso do veículo aí para se deslocar por pequenas coisas. Sim. Engenheiro Marco Aurélio Berton, a Prefeitura de Florianópolis costuma defender o plano, entre vários pontos, de que vai estimular e cria incentivos para empreendimentos imobiliários para a população de baixa renda. Hoje, em função do valor do imóvel, valor da terra... acaba virando economicamente inviável os projetos voltados para moradia popular. O plano resolve isso? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde aos membros da mesa, aos ouvintes. Na verdade, o plano traz incentivos, né? E dentre alguns dos incentivos, um para a habitação de interesse social. Resolver 100% é muito difícil sem ampliar efetivamente as necessidades que a cidade precisa, né? Mas na situação que nós vivemos hoje, como Florianópolis há praticamente 10 anos, acredito, não teve nenhum empreendimento de interesse social que fosse aprovado ou construído aqui em nossa região.
Então, essas pessoas que vêm para cá e têm a necessidade da moradia social, ou estão indo morar em áreas, né, de invasão, ou estão morando, né, próximos a Florianópolis, aumentando mais ainda a questão da mobilidade, né, e o trânsito entre as regiões, né? Então, esses incentivos são mecanismos, né, de qual o empreendedor dá em troca à sociedade, provavelmente investimentos financeiros, recursos, né, para que a prefeitura possa trabalhar nas outras áreas também necessárias de infraestrutura e de ambientação, para que a cidade possa crescer de forma ordenada. Tá bem. Bom, arquiteto e urbanista Gustavo Andrade, professor da UDEL, o culpado é ele ali, viu? Aquela reportagem lá que eu publiquei e falava dos 24 andares, ele é o culpado, tá aqui na minha frente, que não tem nada a ver com isso. Quem disse foi ele. Bom, arquiteto, professor Gustavo Andrade. Bom, qual é a importância desse... Gustavo é um cara muito inteligente, Renato, Bom, muito competente. Com certeza. Qual é a importância desse debate? Em que fase nós estamos? Para onde é que a cidade deve construir o seu caminho, no seu entendimento? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos. Eu vejo que, com esse passo atrás no processo, a Florianópolis tem uma oportunidade de ter um plano diretor melhor, porque aquela versão apresentada em dezembro, ela apresentava falhas técnicas que precisavam ser resolvidas. Eu espero que agora haja essa oportunidade. Não é eu que dizia que ia ter 28 andares, era o próprio texto daquela minuta. Se tivesse sido aprovado, é o que aconteceria. E também existe uma oportunidade de que haja uma participação mais efetiva, porque agora a gente vai ter 13 audiências públicas, pelo menos. É importante dizer também que a prefeitura foi obrigada a fazer essas audiências, né? Ou seja, ela assinou um acordo com o Ministério Público, que, de qualquer forma, é uma oportunidade para que seja mais discutido. Mas é claro que essa minuta ela tem aspectos positivos, né? Mas ela também tem essas falhas que precisavam ser corrigidas. Os próprios técnicos da prefeitura, muitos deles, elaboraram um parecer técnico bastante rigoroso em que apontavam várias dessas falhas. Então, eu entendo que esse novo momento que a gente está vivendo, ele deve ser visto como uma oportunidade para corrigir essas questões técnicas. Eu espero que a versão que seja apresentada publicamente agora não seja aquela mesma de dezembro, porque é possível que já tenha sido corrigida, ou pelo menos aquela que vai ser enviada para o Conselho da Cidade, espero que corrija, porque vai demonstrar uma real abertura da Prefeitura em fazer um processo aberto, né? Não vai ser alguma coisa que vai ser apresentado agora e vai se cumprir formalmente, né? Todas essas audiências, mas que realmente escute a população, porque os bairros de Florianópolis eles são muito diferentes, né? E um dos problemas daquela minuta de dezembro é que ela tratava Florianópolis inteira mais ou menos por igual. Então, reconhecer as diferenças, né? Ou seja, uma intervenção num bairro que tem infraestrutura, que tem ruas largas, não é a mesma coisa de um bairro que predominam servidões e ruas estreitas. Vai acabar acontecendo agora com esse aprimoramento técnico, que eu espero que aconteça, e também com a participação. É importante que toda a população se engaje, né? E, inclusive, vai ter eleições do Conselho da Cidade, então é importante que as entidades dos bairros se inscrevam e participem do processo. Sim, agora, eu percebo que uma das maiores preocupações, né, das pessoas, né, de parte da comunidade, enfim, numa visão mais crítica, é de que o seguinte: bom, a cidade ela precisa crescer de uma forma coordenada. A gente não consegue dizer assim, não vai chegar mais ninguém. Então a gente pode dizer o seguinte: olha, vamos pensar numa cidade planejada, organizada, para que essas novas pessoas elas entrem num contexto de ordenamento, de ocupação do solo e por aí vai. Tá, mas de um lado, as novas construções, os novos empreendimentos, eles virão acompanhados de infraestrutura adequada? Esse é o ponto. Renato, eu percebo, assim, uma preocupação muito grande da sociedade. Floripa tem limites. A ilha tem limites geográficos, geofísicos e urbanísticos. Eu fiz os meus estudos e apontei 967 mil habitantes, que é o limite. A capacidade de carga. Capacidade de população, que depois eu vou ver a carga de infraestrutura que eu preciso para fazer isso. Só que eu só vou conseguir isso daqui a 60 anos, que é mantidas as taxas de crescimento que a gente vem tendo nos últimos 30. A gente pode diminuir essa taxa. A família média pode diminuir para um casal e um filho, e olhe lá, né? Então, assim, esses limites estão baseados em alimentações de dados. Agora,
a pergunta que você faz, né, que está relacionado com este processo para além do urbanismo, aí eu vou verificar onde que isso pode acontecer. Então, eu preciso pegar os mapas geológicos, os mapas geomorfológicos, eu preciso separar as áreas de proteção, de preservação. Do que sobra, que é possível fazer a urbanização, a gente não precisa ter medo de verticalizar. Porque a verticalização não é um mal em si, muito pelo contrário, ela é uma necessidade em alguns casos onde eu tenho grandes terrenos e eu preciso deixar uma área de absorção muito grande. Então, eu uso 20% do terreno e subo mais 10 pavimentos. Está resolvido o problema do bairro, da verticalização e da densidade. Então, assim, a gente precisa combinar agora com todo mundo. Primeiro, a irregularidade fundiária precisa ser encaminhada para ser bem resolvida. O adensamento nos bairros precisa ser encaminhado para ser resolvido. E aí eu vou jogar na mesa, né, uma questão que ainda não apareceu, mas que provavelmente vai aparecer, porque foi cobrado disso lá no dia 12, na quinta-feira, onde um dos vereadores disse: ô, prefeito, olha, o continente é muito grande, tá certo? Tem muita região, uma audiência pública só, etc, etc, tal. Então, a gente pode agora separar a audiência pública de diretrizes, né? E depois desse plano ajustado, você fazer um plano específico para cada um dos distritos. Por que não? Por que não podemos fazer um plano para cada um dos distritos? Onde eu possa detalhar mais aonde que as coisas vão acontecer, etc, etc. Entendeu? Entendi. Então, isso que o Gustavo estava dizendo, isso que o Rodrigo estava dizendo do Campeche, é um olhar de lupa, que neste momento, né, se o IPUF já tiver feito isso, ótimo. Né? Ótimo. Recomenda que no Campeche seja feito na rua A, na rua B, na rua C. Né? Agora, até, Ângelo, colocando em cima dessa pergunta do Renato também, às vezes, né, Marco, a gente tem a visão de engenheiro, ela é um pouco mais simplificada e o caminho um pouco mais curto, né? A gente não consegue enxergar tanta burocracia lá na frente. Esse divisor de águas que tu fala sobre o limite, uma hora ele vai acontecer. Hoje ninguém vê como colocar esse limite. A infraestrutura. De infraestrutura não existe. Eu acho que todos estamos cientes de que a gente está num período de desenvolvimento e, como o Ângelo falou, num período de mudança da cara de Florianópolis, na verticalização, para atendimento de serviço público, mais eficiência e tudo mais. Nesse ponto, casa muito bem com o que o Marcos falou, que é o sentido dos incentivos a estarem sendo usados, né? Todos esses incentivos, a ideia é converter para infraestrutura, a ideia é para interligação de áreas de uso do povo, né? As APLs interligadas, a convergência entre as principais de loteamentos. Isso fica carimbado, amarrado de alguma forma? Não, ele vem bem no sentido de incentivo. Então, o empreendedor vai entender... Vamos pegar aí, por exemplo, uma região, tá, do Morro das Pedras, que tu tem ali, saindo agora o Parque do Morro das Pedras, tu tem aqueles 3 empreendimentos grandes saindo ali, que é o Las Pedras, e tu não tem um acesso à praia, por exemplo, numa extensão muito grande. Então, os terrenos de frente praia, eles podem estar verticalizando mais a sua direita e a sua esquerda para deixar um acesso comum do povo pelo meio deles. Então, tu começa a trazer artifícios que une mais a cidade de forma integrada, né? Tu começa a trazer eficiência até para linhas de ônibus, transportes públicos e tudo mais, que às vezes tu não tem uma ligação entre quadras e tu tem que dar a volta numa quadra inteira, percorrer aí um trajeto de mais 400 metros. Então, a questão dos incentivos para o empreendedor e tendo essa visão, né, Marcos? Acho que é bem... Esse incentivo que o Rodrigo comentou muito bem é da fruição pública, e são 6 incentivos, e até lá o que foram apresentados inicialmente. Mas acho que é importante aqui ressaltar também, Renato, que o que a Prefeitura fez em dezembro foi apresentar uma proposta de plano diretor. Aquilo não foi colocado como um processo final. Né? Acabado já. Acabado. Então, eu acho que essa oportunidade que está tendo agora de participação da sociedade é realmente importante, e de ouvir cada bairro, aonde é que o bairro quer chegar, o que ele quer, quais as obras que ele necessita naquele bairro. Qual o caminho que aquele bairro deseja, qual o perfil daquele bairro, é para desenvolvimento, é tecnológico, é para trazer, né, escolas, hospitais, sei lá, né? Então vamos ouvir a sociedade e integrar as propostas que já foram encaminhadas. E aí também eu entendo que é um papel importante da Câmara de Vereadores, porque a gente tem que entender que o vereador foi eleito
né, para uma comunidade. E ele representa essa comunidade também. Então, ele tem todo o direito de ir lá ouvir essas comunidades, né, e poder, né, dentro do Poder Legislativo, contribuir também com esse processo, assim como todas as comissões que lá vão passar. Então, esse projeto está sendo considerado como uma revisão do plano diretor, é essa a consideração da Prefeitura, né? Dentre os 10 anos, né, que precisa ser feita essa revisão, não obrigatoriamente precisa ser no 10º ano, no 9º, no 8º, né? Na hora que se entende que há necessidade, pode-se fazer agora e daqui a 3, 4 anos fazer novamente, porque a cidade cresceu, a cidade mudou e precisa se ajustar a uma nova realidade, né? Bom, então, acho esse tema da densidade me interessa também bastante. Eu achei interessante a abordagem que o arquiteto Ângelo fez, ou seja, a gente tem uma ideia de qual seria o máximo que Florianópolis poderia atingir em população em 60 anos, mas é claro que ela não vai se distribuir de maneira igual por toda a cidade, porque os bairros têm características muito diferentes. Quando eu vejo, por exemplo, um bairro com ruas largas e boa infraestrutura como Jurerê Internacional, plano, com quadras regulares. É claro que a gente vê que a baixa densidade, terreno de 600 metros quadrados só com uma casa, aquilo podia ser verticalizado, é um custo muito alto. É um bom bairro que se aplica de maneira positiva essa proposta da Prefeitura dos incentivos. Eu acho que em Jurerê Internacional faz sentido verticalizar, né? Porque, claro, melhor uma habitação coletiva do que, né? Pelo menos quem quiser, durante algum momento. Mas é um bom exemplo para a gente identificar que não é a mesma coisa do que você fazer uma edificação de 6, 8 andares. Em servidões e assim, onde todas as ruas ao redor são servidões ou ruas estreitas que não têm calçadas, porque daí a gente vai ter um agravamento. O plano prevê isso, não, né? O plano, ele tratava de maneira igual a cidade inteira, então ele poderia ser aplicado tanto num bairro quanto em outro. Mas e não essa tinha essas questão... condicionantes de que, dependendo da largura não tinha e tal. condicionantes. Ele não chegava a amarrar por condicionante, mas assim, analisando o plano a fundo, entendendo a ideia do executivo, ao meu ver, assim, da análise nossa, tá? A ideia ela é boa, a ideia ela era boa, né? Só que ela estava mal escrita, como o Guga muito bem colocou. Se aprovado, ia valer o que não tá era a escrito. ideia botar 8 pavimentos em uma servidão que não teria capacidade, né? Só que fica muito a cargo do analista também. Entendi. Bom, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo agora e em instantes voltaremos discutindo o plano diretor, a retomada da discussão com as audiências públicas, aqui no Conversas Cruzadas, intervalo e até já. Agora 21 minutos para as 4 horas, o Conversas Cruzadas aqui na CBN Floripa, CBN Joinville. Na última quinta-feira, a Prefeitura de Florianópolis divulgou o calendário, seu planejamento para a retomada das discussões do plano diretor em Florianópolis. Então, até o dia 27 de julho, teremos a realização de 13 audiências públicas distritais. Dia 1º de agosto, audiência pública final. Passa o texto pelo Conselho da Cidade, que vai ter agora um intervalo durante essas audiências, a composição da sua nova formação, né, a eleição dos conselheiros do Conselho da Cidade. E, por fim, deve chegar lá por setembro para a Câmara de Vereadores a analisar e votar. Nós estamos tratando deste assunto com o presidente do Sinduscom, Marco Aurélio Alberton, Ângelo Arruda, que é arquiteto e urbanista, representando o Instituto de Arquitetos do Brasil, o engenheiro civil Rodrigo Vieira, representante da CIF no Conselho da Cidade, e o arquiteto e urbanista professor da UDESC, Gustavo Andrade. Turma, é o seguinte... Audiência pública é uma formalidade, né? É prevista em lei, onde a população ela participa, né? Se dá um caráter democrático. Agora, a gente sabe que, enfim, ela tem que acontecer, que bom que ela vai acontecer, que elas vão acontecer, mas muitas vezes não se chega a conclusão nenhuma, né? Vira uma gritaria, vira um circo, ela tem que ter metodologia, ela tem que ter espaço de cada um falar, enfim... Porque, enfim, acaba virando apenas uma formalidade ou vai ser possível construir algo através dessas audiências públicas? Renato, audir é ouvir, né? Então, já tem aí uma relevante consideração que a gente precisa fazer. Ela é necessária porque está no Estatuto da Cidade, ela é obrigatória porque está na própria lei do plano diretor, ela é fundamental que ela exista, para poder ter o canal, né? Mas ela não é o único canal. Ele não é o único canal, né?
As pessoas que gostam de escrever, que gostam de contar histórias, eles têm mais espaço na consulta pública do que na audiência pública. De fato, a audiência pública, né, às vezes, ela se transforma num espaço de disputa e não num espaço de audiência, de informação, né? O prefeito disse que vão ser 6 horas, né? Quer dizer, já é uma mudança de tamanho da audiência pública, né? Não sei se vocês perceberam isso. Ele comentou que a audiência pública vai ter duração de 6 horas. Cada uma delas? Cada uma delas. Tempo, hein? Exatamente. Né? Olha, é uma prova de resistência, hein? Era de 3 horas. Mas cada um que pedir a palavra deve ter uma metodologia, né? Aí a metodologia deve sair no decreto do dia 13 de junho, que é o decreto. 6 horas de audiência pública. Olha, haja paciência. Então, assim, depois você tem a metodologia, você tem a questão dos distritos com muitos bairros. Quem fala por cada bairro? Fala o presidente da associação de moradores, quem é que vai representar cada pedaço do bairro na audiência pública. Então, eu espero que esse decreto trate disso. Para quê? E aí, cada movimento, cada associação, cada vereador já pode começar a fazer um trabalho bastante legal de ouvir, de fazer reuniões, de tirar, entendeu, determinados interesses que são coletivos para já se preparar, para chegar lá na hora, né? Independente do texto que esteja sendo colocado, dizer, eu sou aqui representante da comunidade X, nós nos reunimos e a gente gostaria de ter aqui no bairro isso, aquilo outro. Ponto. Ou seja, ele foi ouvido. Sim. E essa carta dele precisa ir para os anais da audiência e depois ela precisa ser demonstrada se foi aceita ou se não foi aceita por quem? Pelo poder público, no caso, essa comissão coletiva. São 32 IPUF, profissionais, com né? os 34, né? Técnicos da prefeitura e tal, entendeu? Então, é isso. Tá? A audiência pública deve ser melhor organizada para não virar uma confusão. Porque é interessante, presidente Marco Aurélio Alberton do Sinduscom, a gente estava conversando agora há pouco no intervalo, né? A cidade é uma cidade dividida. Mas então temos que ouvir a sociedade, as comunidades, para saber o que as pessoas querem para o seu bairro. Tem uma parcela da cidade, a gente tem que respeitar o pensamento de cada um, que vai pensar o seguinte: não, eu não quero mais nada, já construí minha casa, mas mesmo que alguém tenha um terreno vazio do lado da casa dele, ele acha que não pode ter ninguém mais. Então tem esse sentimento na cidade, né? É verdade, Renato. Eu acho que é aí que vem esse trabalho hércules até de construir essas pontes entre a sociedade e o poder público, né? Porque é difícil conseguir agradar a todos, né? A gente entende que um plano diretor, ele é construído por técnicos, né? E aí vai esse olhar importante do arquiteto, do urbanista, do engenheiro, dos técnicos do IPUF, né? Das pessoas que efetivamente estudaram e entendem, né, de crescimento de uma cidade de forma legal, estruturada, né? E também de ouvir a sociedade. Eu acho que é importante ouvir os desejos da sociedade. O que ela quer para o seu bairro? Não no sentido de que, não quero construir mais nada e quero que fique assim, né? Porque um dia onde ela construiu também era um terreno baldio, né? Um dia aquilo foi um sítio, foi uma fazenda. Eles não querem ninguém então, mais, né? Aí é por egoísmo, né? Eu fico aqui, então você não pode ter mais filho, a cidade bota a gente brinca com isso, bota uma cancela na ponte, né? Ninguém vem mais para cá, a cidade não cresce, não se industrializa no sentido da tecnologia e inovação, que é a nossa indústria principal aqui, né? Limpa. Então não é assim que nós vamos construir isso, né? Então a gente realmente espera, né, que essas audiências sejam positivas, que não se leve para o lado político, né? Eu acho que não é interesse, Florianópolis não ganha nada em discutir isso pelo lado político, né? Mas sim no lado de ouvir o que as pessoas pensam, qual a ideia que elas têm, o que falta no seu bairro, quais as suas necessidades, que equipamentos sociais falta o que? Uma praça, falta, né? O que falta para melhorar o seu funcionamento? Às vezes a questão da segurança pública é muito importante. Então, às vezes, nos bairros mais afetados, onde tem mais dificuldade da presença até do poder público, né? O que está faltando lá para desenvolver, para gerar emprego, para gerar renda, para tirar a criminalidade dessa região? Então, o plano diretor é um instrumento forte para isso, para que a gente possa pensar e estudar. E a gente espera que essas audiências realmente possam ter essa contribuição da sociedade de forma positiva, que as pessoas não estejam lá para vaiar, que não estejam lá chegando de ônibus e van, levando pessoas para fazer barulho, porque o Florianópolis não precisa disso, né? A
gente quer construir e eu acho que é importante esse olhar de ouvir todos os lados aí para que se possa ter o melhor plano possível, para que Florianópolis possa crescer de forma sustentável, legal e ordenada, porque vai acontecer de uma forma ou de outra. Ô Renato, agora só pegando esse gancho do engenheiro Marcos, eu acho que Florianópolis está precisando ter consciência do que é o plano diretor e como ele atinge a todos nós. Não tem uma pessoa que ele não atinja. Ele atinge a todos. Então, para que a gente possa fazer dos ambientes de audiência pública, não mais o cenário, o Parque de Algazarra, que foi feito em algumas vezes, tá? E aí só vai esses do contra que tu muito felizmente mencionasse mas daí aí. entra o papel do poder público Mediador. de mediador e tentar traduzir o que é o plano diretor para a sociedade, mas saindo de narrativas. Pô, eu espero que a gente saia dessa coisa de a turma do contra, Sim. a turma quer destruir a cidade. Pô, aí ninguém cresce. Se comunicar melhor, né, Renato? Comunicar melhor. Comunicar melhor e ter uma predisposição das pessoas que têm o seu comércio pequeno, o seu comércio grande, que querem habitar o bairro, que são de forma mais pacífica, que elas realmente tirem um pouco do seu tempo para poder ir lá na audiência pública e contribuir de forma positiva. Não só alguém que tem alguma coisa a reivindicar, mas ir lá, às vezes, muitas vezes em audiência pública, passar um relato positivo de algo que está funcionando no bairro. Que isso vai dar experiência para um bairro vizinho. Outro bairro. Exatamente. Então, as pessoas, acho que a gente tem que se conscientizar e voltar a fazer o bom uso de uma audiência pública, que não é isso que tem acontecido nos últimos anos aqui em Floripa. Bom, nós vamos fazer o seguinte, Marcelo Júnior, o embaixador, nós vamos para o intervalo agora. Eu estou recebendo aqui do Bruno Negri, que é biólogo, né? Vocês devem conhecer, na Lagoa da Conceição. Hoje, inclusive, tinha previsão, até o Christian está aqui conosco, pode nos atualizar, tinha previsão de maré alta. Né? E esse Não, tem. Tem, né? A passagem da SC 405 já está. E aí eu estou vendo aqui, tá me mandando imagens agora, né? Isso aqui é para o sul da ilha de Santa Catarina, algo que acontece. Acabei de passar por ela. Pois é, e aí é aquela coisa, né? Tá, mas aqui é uma região de mangue, houve uma ocupação não planejada, escoamento da água, a impermeabilização do solo, aquela coisa toda, né? Que eu já É aprendi uma boa com vocês. pergunta, né? Será que é correto a gente urbanizar áreas suscetíveis de inundação? É um outro tema que está colocado. Tem uma proposta de adensamento das AUEs que é nesse sentido. E é um conhecimento que vem da comunidade. Eu tenho acompanhado pelas redes sociais os moradores de regiões do Pântano do Sul, por exemplo, que fizeram voo, e o Instituto Laros também fez um voo de drone em várias dessas áreas há 2 semanas, quando a gente teve essas chuvas intensas, e mostraram, por exemplo, aquelas áreas do Pântano do Sul, da UE do Pântano do Sul inundadas, também da planície Entre Mares do Campeche, e também no norte na ilha, Ratones e Jurerê. E é uma pergunta que a gente se faz e é um conhecimento que a população pode trazer nesses eventos participativos como audiência. Então, eu gosto da participação e acho que a prefeitura não deveria temê-la, porque ela pode ajudar a construir um plano melhor. Bom, agora, inclusive, né, a Guarda Municipal está acompanhando, na Avenida da Saudade também, nesse momento... Água também, né, em função da incidência de maré. Já vou voltar para casa pela lagoa. Então tá. Então tem isso, né? Bom, nós vamos agora para o intervalo, Marcelo, e em instantes voltaremos com a participação do ouvinte. Até já. Agora 7 minutos para as 4 horas, a participação do ouvinte no Conversas Cruzadas, hoje tratando do plano diretor de Florianópolis. Participação do ouvinte. Oferecimento: Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina. Médico filiado é sindicato fortalecido. Muita gente interagindo aqui conosco, é muito legal. Jackson, obrigado aí pela tua gentileza. As planícies de inundações que são fundamentais para as espécies citadas, está dizendo aqui. Bom, aqui o seguinte: o Silva, arquiteto e urbanista, construções irregulares sobre mangues, derrubar tudo. Mangues e várzeas são áreas não edificáveis. Onde é que está a Superintendência do Patrimônio da União? São áreas baixas, onde a maré faz a sua acomodação nas cheias. Do Trevo da Seta até o Trevo do Rio Tavares, todas as edificações do lado direito, sentido Lagoa, são erigidas em área de mangue. Pois é, e temos ali uma situação consolidada já, né? E eu estou recebendo agora aqui inúmeras mensagens, fotos, Reta das Três Pontes, Avenida da Saudade. Agora, naquela baixada ali que tem nas pontes, onde tem aquela placa, a placa Lagoa da Conceição, Galheta, Moçambique, Rio Vermelho à direita, na ciclovia ali está tudo alagado. E na faixa da direita, as 2 faixas da direita, para quem vai ali para o Itacurubi, está tudo alagado neste momento. É incidência de maré. Então não é mais uma lâmina d'água só.
diz aqui o Bruno Negri também, lá na SC 405, né? 405. Onde a turma botou ali saco de lixo, botou cadeirinha e tal para evitar, para orientar, né? Uma forma de orientar o trânsito, né? Para orientar o trânsito, porque tá um espelho d'água. Tá um espelho d'água. Então tá, nós seguimos aqui no Conversas Cruzadas, agora 6 minutos para as 4 horas. Turma, nós vamos aí para a reta final do programa com o presidente do Sinduscom, Marco Aurélio Alberton, Ângela Ruda, que é arquiteto e urbanista, representando o IAB, o Instituto de Arquitetos do Brasil, o arquiteto e urbanista, professor da UDESC, Gustavo Andrade, e o engenheiro civil, Rodrigo Vieira, que representa a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis no Conselho da cidade. Bom, Rodrigo, vou começar com você aqui as considerações finais, a tua maior preocupação com relação ao rumo aí deste debate que é importante para a cidade. Eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade com os próximos passos da cidade, o que vai acontecer daqui para frente. Acho que a gente está num período que é unânime o sentido de que precisamos do desenvolvimento, ele de forma sustentável. Não vai ser nem para um lado e nem para o outro. Acho que a gente precisa entender que a cidade precisa chegar num consenso, precisa chegar no meio termo de discussão, fazer bom uso dos espaços públicos que vão ser disponibilizados agora, saber que agora a gente tem uma segurança de um guarda-chuva jurídico, de uma decisão, né? Um acordo entre o Ministério Público Estadual e a Prefeitura de Florianópolis, e a população entender que é um momento propício a gente realmente mudar aí o sentido da cidade. E entender que a cidade, do jeito que está, a gente tem um plano de 2014, teoricamente ele só precisaria ser revisto em 2024, mas eu acho que a gente já passou do período de rever esse plano. O plano que está aí ele é extremamente falho, é extremamente burocrático, tem muita coisa que está ali que precisa ser limpa, né? Tem atividades hoje comerciais que não podem ser liberadas em Florianópolis em função de regras em excesso do plano diretor. Então, acho que a gente tem que ter a consciência aí de olhar para o futuro de uma forma que consigamos um equilíbrio agora, sustentável, e que, com muito compromisso com a cidade, a gente consiga chegar nesse consenso. Aliás, eu estava conversando com um cervejeiro, presidente Alberton, de uma associação muito bacana. Tem uma turma agora em Florianópolis, tem mais de 500 produtores de cerveja em Florianópolis, é um negócio fantástico. Eles chamam de nano-cervejarias, né? Que não chega a ser uma micro-cervejaria, é o cara que faz cerveja em casa, mas ele não consegue comercializar a cerveja dele para a padaria da esquina, ele não consegue botar um rótulo para vender para o mini mercado, para vender na... Ele já vende, mas ele já vende na gambiarra. Mas ele poderia gerar a economia de verdade, ter um CNPJ, ele não consegue ter CNPJ porque muitos desses imóveis onde ele faz a cerveja, o imóvel não tem o alvará. Aí não tendo o alvará, ele não consegue ter o endereço, não tendo o endereço, não consegue ter o CNPJ. Então a gente vê que essas questões afetam a economia da cidade, né? A atividade econômica dele é a indústria, né? E a indústria da ilha também tem seus problemas. Mas é algo pequeno, né? Ele faz em casa e por aí vai. Bom, as suas preocupações com relação aí, ó, Renato, Marco Albertoni, Guga e Rodrigo, eu estou aqui representando o IAB. O IAB é uma entidade que tem mais de 50 anos, é formado por muitos arquitetos que já, inclusive, dirigiram o IPUF, né? E a gente está preocupado com o que vem por aí, né? E o que vem por aí é debate. Então, vamos nos organizar, vamos estudar, né? Criamos um grupo de trabalho composto por 5 colegas arquitetos que vai se debruçar sobre o que vem por aí. Dia 13 sai a regra, dia 29 tem a primeira audiência pública do centro, né? Então, se a prefeitura liberar o documento ou não liberar o documento, a regra do jogo já tem condições de se promover reuniões e estudar o que está certo, o que precisa ser ajustado, diminuir as tensões, né? Chegarmos no consenso daquilo que é de interesse de todo mundo, né? Não imaginarmos que o plano diretor é o fim do mundo, nem é o começo do mundo e nem é a única peça que vai resolver todos os problemas da cidade. Exatamente. Tá? Ela não é isso, ela não tem esse papel, né? A sociedade tem meios de organizar o seu desenvolvimento de formas completamente diferentes, tá? A sociedade não precisa do plano diretor para trazer 350 milhões de reais para fazer um projeto aqui de pesquisa, né? Para tratar da questão
da proteína vegetal, que vai estar em curso a partir do ano que vem, tá? Mas precisa do plano diretor para poder mudar o lugar onde esse projeto vai acontecer. Olha que legal, né? Ela não precisa trazer o recurso, mas ela precisa mudar o plano para poder o Sapiens Parks alterar o seu entorno e poder abrigar um projeto desse. Então, essas são as contradições do planejamento. A velocidade dele de dar respostas é o que é importante. A prefeitura deu o pontapé, né? Reconheceu, parou, a justiça. Então, vamos trabalhar da seguinte forma: mais urbanismo participativo e menos justiça e judicialização do processo de garantindo planejamento. segurança jurídica no todo o processo, né? Presidente Alberton. Então, Renato, Agradecer aqui a presença também. Imagina. eu acho que é importante a gente ressaltar que nós chegamos num ponto que precisamos avançar, né? Ficamos meses parados aí, e eu acho que foi importante essa construção com o Ministério Público, desse ajustamento, para que se possa ter uma segurança jurídica, né, e que se possa efetivamente cumprir o que está lá estabelecido, para que não se judicialize mais esse plano diretor. A cidade não pode mais esperar. Como o Rodrigo aqui comentou muito bem, esse plano diretor de 2014 ele trouxe muita insegurança jurídica, né, muita falha de interpretação, que é só olhar os números de Florianópolis que a gente vê que caíram mais de 50% o número de aprovação de projetos multifamiliares em Florianópolis nesses últimos anos. Então, nós tiramos da regularidade e mandamos para a ilegalidade as obras, né? Eu acho que não é isso que se quer, né? Quer se construir uma cidade cada vez melhor e que se traga investimentos para que ela possa ajustar. O que na indústria não pode em Florianópolis, por isso essa dificuldade às vezes. Então tem que se ajustar, porque essas microindústrias, pequenos comércios, isso gera emprego, renda para desenvolver a cidade, né? Turma, nós estamos sobre a hora, preciso encerrar o programa. Na sequência está chegando o repórter CBN e depois o CBN Hub. E amanhã nós voltaremos com o Conversas Cruzadas na CBN Floripa e CBN Joinville. Obrigado pela companhia, até a próxima, tchau.